lição. Lucas. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Tá? Que essa palavra possa abençoar a tua vida, no nome de Jesus. Raquel Anaia está chegando aí. A Anaia liberou aquele testemunho aqui ontem para edificar vidas. Para quem está nos visitando na live aí, se está precisando de um milagre, se conhece alguém que está precisando de um milagre, pede para poder acessar lá o Instagram do Projeto ID, nossa página no Facebook do Projeto ID também, porque ontem a Raquel ministrou, contou um pouquinho do seu testemunho. Amém? Diz assim a palavra. Vamos lá. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Fafá também está aí, ó. Fafá chegou. Bom dia, Fafá. É um versículo muito curtinho, talvez algo que passe muito desapercebido na nossa leitura, né? Aquele homem que por alguns momentos ajudou Jesus a carregar a tribuna, né? Tem pessoas que falam que a cruz é o altar, é a tribuna que Jesus pregou salvação sobre a nossa vida. E quando ontem eu estava vendo a palavra, hoje reforçando mais um pouquinho, e me atentei a esse detalhe sobre a questão deste homem que provavelmente não tinha ideia do que o encontraria naquele momento, porque a palavra de Deus fala que ele vinha do campo. Ele vinha do campo. E outros evangelhos falam que ele era pai de família. Ele tinha 2 filhos, um chamado Alexandre e o outro chamado Rúbio. E eu imagino aquele homem num dia de labuta, um dia difícil, talvez um dia ensolarado, trabalhando na terra, preparando as coisas da sua vida, do seu dia a dia, e ele não tinha ideia do que o aguardava algumas horas depois. Sabe, quantas das vezes nós somos surpreendidos por situações que não são planejadas por nós durante o dia ou até na noite anterior? Quantas das vezes a gente vai deitar, vai dormir num dia, planejando alguma coisa para o dia seguinte, e às vezes o dia seguinte chega e a gente faz tanta coisa, acontece tanta coisa, e tudo aquilo que a gente planejou no dia anterior, a gente nem passa perto para executar, para fazer. Sabe, eu fico imaginando como deve ter sido para aquele homem, mais um Simão que passa na vida de Jesus, e ele trabalhando, fazendo as suas coisas, e quando ele retorna para o seu lar, para a sua família, ele se depara com aquele alvoroço, imagino eu, porque foi um espetáculo, né? Aquilo tudo que fizeram com Jesus, a humilhação tinha que ser tamanha para valorizar, para você e eu valorizarmos. Sabe, quando a gente olha assim para cada dia de vergonha, duplicidade de honra, a palavra que Deus fala. Acho que é Isaías que fala. Para cada dia de vergonha, duplicidade de honra. E eu fico imaginando, será que a gente consegue ter ideia de que o que aconteceu com Jesus, a vida que você e eu temos hoje, que começou, a gente sabe que nós fomos gerados primeiro no Senhor para depois nos tornarmos feto, sabe, mas a vida, quem somos, o que nos tornamos, tem alguém que fez isso, sabe, e eu fico tentando imaginar o espetáculo que estava sendo aquele momento que Jesus erroneamente ter sido crucificado.
Eu imagino aquele momento, quanta gente naquele lugar. Jesus estava indo em direção ao Gólgota, ao Monte da Caveira. Ali é onde ele seria crucificado, você já conhece a história, mas ele foi feito com que ele carregasse seu próprio decreto de morte. Jesus estava carregando em seus ombros aquela cruz, em meio a chibatadas e humilhação, não só dos soldados que o conduzia, porque era bem divertido para aqueles homens fazer aquilo tudo, não só com Jesus, mas todos aqueles. Talvez o que eles fizeram com Jesus era algo de costume, porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente ora, estava conversando com um amigo essa semana e a gente estava falando sobre, a gente ora, pedindo a Deus para tirar certo sentimento do nosso coração, porque se a gente não vigiar, a gente acaba desejando que o ladrão, que o traficante, que o assaltante, que o pedófilo, que essas pessoas morram da forma mais cruel possível. O nosso lado humano deseja que esses homens tenham a pior morte possível. Mas como cristãos, nós precisamos ter um amadurecimento para poder pedir a Deus que haja salvação para essas pessoas que agem de forma errada. Então eu vejo que todos aqueles homens que eram conduzidos daquela forma eram pessoas ruins, que foram julgadas e culpadas por alguma coisa. Então imagina só você com a oportunidade de ter uma chibata na mão e passa na tua frente alguém que estuprou a sua filha. Imagina você com um poder de julgamento na sua mão e passa na tua frente alguém que assassinou o teu filho. O que você faria com esse poder? A lei favorecer você a fazer o que você quiser com aquele pedaço de pau na mão ou uma chibata, sabe? Todo o seu ódio seria aflorado naquele instrumento na sua mão e você daria naquele agressor, naquele malfeitor, com toda a tua força. Sim ou não? Ou é exagero meu? Escreve aí. Sim ou não? Então, quando eu vejo Jesus sendo conduzido ao Gólgota daquela forma, para os romanos, Jesus era mais um malfeitor. Para os soldados, Jesus era mais um que foi julgado e condenado. Então eu imagino que aqueles homens, toda vez que se deparava com um malfeitor, com um criminoso para ser condenado, eles davam com força mesmo, com raiva, tentando extravasar todo o ódio deles em cima daqueles que de alguma forma lesou a sociedade. Então não é porque era só Jesus, todo malfeitor que era crucificado daquela forma, os soldados, eles batiam para valer. Então quando alguém chega assim, chegou um decreto aqui, chegou aqui uma notificação para os romanos. Qual é a notificação aí? Fulano, fulano e fulano, os próximos a ser julgados. Um tal de Jesus Cristo, mais o outro ladrão da cruz e o outro ladrão da cruz, que lá estava o nome deles. Então, quando aquele decreto, aquele papel com carimbo do rei do seu senhor chega na sua mão, devia ser algo de comemoração para aqueles soldados. Ter a chance de conduzir um criminoso até o lugar da morte. Tipo assim, nós não vamos deixar só ele morrer. A morte para esses malfeitores é pouco. Vamos maltratar eles até chegar lá na morte. Então, quando chega lá um papel notificando que haviam 3 cidadãos que seriam crucificados por crime, os soldados romanos não vão fazer uma averiguação para poder saber qual é o crime de tal, quem fez isso, aquilo, outro. Chegou na mão deles, eles vão maltratar até poder dizer chega. Então, quando Jesus chega na mão dos romanos e é conduzido ao Calvário, ele apanhou e apanhou muito, inocentemente, só por amor a você e eu. Então eu fico imaginando aquele alvoroço, todas as ruas lotadas, todo mundo gritando, os soldados batendo, ele carregando aquela cruz pesada, a multidão cuspindo, tacando pedra, fruta nele. Talvez uma jornada tão difícil, que a maior dificuldade que você e eu enfrentamos hoje não se compara aos minutos que Jesus passou da saída
do julgamento até chegar no Calvário conduzindo aquela cruz. E aí aquela muvucada toda, aquela confusão, as pessoas chegando, muita gritaria, e eu imagino Simão passando com a sua enxadinha, com o seu ancinho na mão, sua mochilinha com a marmita vazia, vindo do trabalho, vindo do campo, trabalhando na terra aquele tempo todo. E quando ele se depara com aquela, talvez ele poderia ir direto, mas a muvuca, a gritaria chamou a atenção dele, e ele dá aquela espiadinha assim, não vendo muita coisa, não estava conseguindo ver o que estava acontecendo, porque era muita gente na beira da estrada. E aí ele, talvez dando uma de curioso, tenta arrumar um espacinho naquela multidão e bota a cabeça ali e olha. E quando ele olha, é exatamente o momento que Jesus está passando. E aí alguém mete-lhe a mão na roupa dele e traz ele forçadamente até o centro da humilhação. Quando Simão é puxado pelos soldados e colocado ali, eu imagino que tudo aquilo que estava sobre Jesus, de alguma forma respingou em Simão. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está aqui, querido, está aí também. Eu imagino que Simão, ele representa você e eu, porque Simão teve um pouco de acesso ao que Jesus estava passando, o que Jesus estava vivendo, o que Jesus estava sentindo naquele momento, aquela dor, o poder da humilhação. Um pouco antes, a palavra fala que ele suou o sangue no Getsêmani, e a palavra Getsêmani no original quer dizer lagar, lugar para imprensar a uva, amassar a uva para ela poder virar vinho. E lá no Getsêmani ele suou sangue, talvez representando todo o pecado da humanidade amassado nele. E aí ele vem passando por aquela estradinha, indo ao Calvário. Daqui a pouco Simão aparece, alguém mete a mão e puxa, e o coloca junto a Jesus. Pega aquela cruz pesada, coloca no ombro de Simão, e eles seguem juntos até o Gólgota. Aí você acha que todo aquele alvoroço, aquela humilhação, aquela gritaria parou? Claro que não. Chega uma hora que ninguém conseguia discernir quem era Jesus, era Simão, porque ambos estavam dentro da mesma atmosfera de humilhação. Ambos estavam sendo agredidos com palavras, ambos estavam sendo agredidos por pedradas e por frutas, e sabe-se lá mais o que lançavam sobre eles. Você acha que as pessoas pararam de acusar e de humilhar Jesus, de cuspir nele, de tacar fruta podre nele porque Simão estava ali bonitinho? Claro que não. Tudo aquilo que Jesus estava passando do início até o momento que Simão aparece, continuou até chegar lá em cima. E talvez tenha sido a melhor experiência que Simão viveu em toda a sua vida, foi aquele momento de ter ao seu lado o Salvador, de ter ajudado, porque até então ele foi colocado para ajudar. Ele foi colocado para ajudar. Mas eu acredito que depois da crucificação, da ressurreição, Simão deve ter refletido. Alguém contou: sabe, Simão, aquele homem lá que você ajudou a carregar a cruz, aquele malfeitor, estão falando aí que ele morreu e ressuscitou. Aleluia, aleluia. Talvez as pessoas devem ter lembrado Simão mais na frente, de uma forma ruim, que ele ajudou um pecador, um malfeitor a carregar o instrumento de morte. Mas dentro do coração de Simão deve ter gerado algo dizendo: com tudo isso que eu vivi, que eu passei, talvez a morte passou tão perto de mim que eu não tenho ideia. Porque entre uma pedrada e outra, ou entre uma agressão e outra, aquele Simão poderia ter chegado à morte com uma pedrada. Estevão foi morto a pedrada. Então a agressividade da multidão era tão forte que talvez Simão não tenha passado tanto perigo em sua vida como ele passou naquele momento ali. E depois que ele soube que Jesus ressuscitou, aleluia, talvez uma reflexão no seu coração, no seu íntimo, no seu a sós, ele pode ter percebido: eu estava do lado do Salvador, eu tive a chance de participar do Calvário, sabe? É uma palavra que se usa, né? O Calvário se usa como chavão hoje, como um momento ruim, né? Poxa, isso aqui é o meu Calvário. O Calvário de fulano é aquilo ali, aquilo outro. As pessoas usam o Calvário como lugar de
de momento ruim. O Calvário foi a ponte da tua e da minha salvação. Aleluia. O Calvário É verdade. foi o trampolim que nos fez saltar para a eternidade. Aleluia! E como Simão, um homem de família, um homem respeitado, talvez por ser um bom cidadão, por ter os seus negócios, ter a sua terrinha, trabalhando direitinho ali, tantas idas e vindas de Simão naquele mesmo trajeto, mas aquele dia foi diferente. Naquele dia foi especial. Porque ele, em meio a todo aquele ambiente hostil, em toda aquela atmosfera agressiva, ele teve a chance de participar do ápice da tua e da minha vitória. Aleluia! Então, às vezes é um versículo só, mas em espírito, com o nosso coração contrito, a gente consegue tentar encaixar-nos na história de Simão. Mais um Simão que entrou, que passou na vida de Jesus, mais uma vez. E como o conduzissem, constrangendo, ou seja, envergonhando, um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que ele a levasse após Jesus. Que você, nessa manhã, venha entender que nem todo momento que parece ser ruim, que toda surpresa, talvez você vai deitar hoje com expectativas para segunda-feira e ela amanhã pode ser não como você esperava, mas ela nunca fugirá dos planos de Deus. Nunca. Nunca. Não se irrite se talvez você for encaixado na história de alguém. Não fique bravo se talvez colocarem você na história de alguém ou numa situação que está acontecendo. Talvez é ali, no meio daquela confusão, você fala assim: esse problema não é meu, eu não tenho nada a ver com essa história, fulano que fez errado, ciclano que não sei o que lá, e agora eu estou nessa história, me colocaram nessa história, eu entrei nessa história. Ei, não existe nada frustrado projetado por Deus. Talvez você vai ser colocado na história de alguém, talvez você vai ser colocado numa situação de alguém que parece ser destrutiva, que parece ser difícil de lidar, mas é ali que o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Talvez é ali que você vai ter a chance de dividir o fardo de alguém, ajudar alguém a carregar a sua cruz. E aí lá em cima, mais na frente, saberemos o porquê fomos colocados. Não é que nós entramos, desculpa, não é porque nós entramos, nos colocaram. O Senhor nos coloca às vezes na história de alguém, na vida de alguém. Pode até parecer destrutivo, pode até parecer assim: para que eu vim fazer aqui? É igual a pastora Franciele falou na quinta-feira, né? Às vezes a gente ora por certas coisas e quando Deus faz, a gente fala assim: aonde que eu estava com a cabeça que eu orei pedindo isso? Mas é o Senhor que tem o controle de tudo. Talvez Simão não tivesse ideia da importância dele em toda essa história de salvação. Mas hoje eu sei qual é a minha importância nessa jornada, eu sei qual é a tua importância. Você precisa saber qual é a tua importância nessa jornada. Amém, queridos? Amém. Receba essa palavra no teu coração no nome de Jesus, que ela possa fazer um efeito muito gostoso, muito positivo na tua vida. Que ela venha preparar, que ela venha gerar amadurecimento no teu coração, no meu coração, para as coisas que ainda vão acontecer. Às vezes nós nos frustramos porque pedimos certas coisas a Deus e esquecemos que pedimos. E aí quando Ele faz, a gente quer correr, quer fugir, quer tentar voltar para refazer o pedido, mas com Deus não existe nada frustrado. Existem petições que Ele mesmo gera no nosso coração. Então não se sinta menor nem pior do que ninguém, tá bom? Sinta-se útil. Nem sempre carregar a cruz de alguém por um instante é você estar dando mole para os outros, está servindo de capacho para os outros, né? A gente fala muito isso, né? Fulano está lá, no bem-estar lá e eu estou aqui. Cansei de falar isso.
Fulano e ciclano toda hora fica pedindo oração, pede oração, mas você não vê uma postura diferente, você não vê um posicionamento diferente. As pessoas só querem abusar da gente pedindo oração, 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 mas elas mesmas, se duvidar, nem oram. Cansei de falar isso. Mas às vezes, nem todo mundo, mas existem pessoas que vão precisar de um Simão na vida delas. Escuta o que eu estou falando. Não é só carregar a cruz, implica em você levar pedrada também. Cuspe. Ser xingado, amaldiçoado por coisa que nem é tua, que você nem ajudou a fazer. Mas quem te blinda é o Senhor. Todos os dardos inflamados do inferno vêm e vai bater no capacete, no escudo da fé, e vai ter que cair, porque o Senhor te protegerá. Então, no nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Deixa Deus falar mais a tua vida e que essa forma que Deus trabalhou na vida de Simão possa edificar a tua vida hoje, a minha vida também, que possamos aprender bastante com essa palavra, no nome de Jesus, que ela possa gerar frutos, amadurecimento. Lembre-se, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, tanto que Ele passou por situações difíceis para nos ensinar. Momentos bons, maravilhosos, claro que vão surgir, mas em algum momento da jornada a gente vai precisar ser Simão na vida de alguém, ajudar essa pessoa a carregar a sua cruz. Não é para sempre, fique atento, é só um determinado, alguns quilômetros, e depois que a pessoa tiver aquele alívio e poder olhar para o lado, imagina como que Jesus ficou alegre em olhar para o lado e ver Simão ali, ajudando naquele momento, que devia estar sendo muito difícil, muito. E depois acabou como você sabe, e por acabar como nós sabemos é que nós estamos aqui hoje, vivos, e logo logo estaremos juntos na eternidade.